né, a disciplina, né, de microbiologia prática, né, com infelizmente essa questão da pandemia, né, vocês já estão acostumados, né, infelizmente acho que vocês todos são da turma de 2020, mas já entraram com a pandemia, né? Como é, vocês começaram as aulas, né? E a pandemia chegou e até hoje a gente ainda está nessa situação de pandemia, que a gente ainda não sabe quanto tempo você ainda vai, né, vai levar para normalizar. A gente ainda está numa situação de muita incerteza no momento, né? Então, as aulas práticas, como que até a turma do ano passado mesmo, né, que fez microbiologia, a gente parou as práticas. Na verdade, teve uma prática só, aí veio a pandemia, e depois, aí a gente retornou, só esse ano que a gente conseguiu retornar, né, e repor isso. Mas a prática de microbiologia, né, quando a gente faz a aula presencial, né, a gente tem as aulas quinzenais de microbiologia, então a gente tem uma aula semanal, a prática, e eu tento na prática complementar o assunto da teórica, né? Então, assim, as aulas práticas, as atividades práticas, né, a gente tem o objetivo de complementar aquilo que a gente vê na teoria. Então, alguns tópicos da disciplina, antes eu dava na teoria, agora eu trabalho na prática, mesmo que seja um pouco teórico, porque eu acho que tem mais a ver, né? Então, a gente fala de questão de células, tipo de células, componentes celulares, isso eu tento tratar aqui na aula prática, porque, né, algumas práticas a gente consegue relacionar melhor esse assunto. Tem alguns assuntos como crescimento celular, por exemplo, a gente vê aqui na prática. Então, assim, as práticas de microbiologia, como que, né, eu vou fazer pelo menos essas primeiras práticas? Eu gravo, né, no laboratório de microbiologia. Acho que né, se alguém teve curiosidade, acho que já estava até no Siga. Siga já tem até um vídeo já, né, da prática 1, por exemplo, acho que até da prática 3 está aqui também. Está o vídeo aqui. Então, por exemplo, da prática 1, né, essa que a gente vai falar hoje, tem o roteiro escrito, né, em PDF, o roteiro da prática, e tem um vídeo também mostrando como que a prática foi feita, né? Então, assim, eu tento mostrar para vocês a execução da prática mesmo, né? O passo a passo de como a prática foi realizada. Então, eu mostro para vocês né, como que ela foi feita, os meios de cultivo, como que eles foram preparados. Essa primeira prática, por exemplo, ela é... Não, não é essa. Não é essa aqui. A primeira prática, ela trata de presença de micro-organismos no ambiente. Então, o objetivo dela é qual? Né? Verificar a presença de micro-organismos no ambiente, além de testar diferentes técnicas de asepsia ou esterilização no controle de micro-organismos. Bom, essa prática, ela é uma prática, ela é bem simples assim, mas eu gosto de utilizá-la, né, porque assim, eu acredito até que alguns de vocês podem ter feito alguma prática desse tipo no ensino médio, né? Eu acho que até isso deve ter acontecido com alguns de vocês, mas nem todos, né? Então eu gosto de realizar essa prática meio que para nivelar os alunos, assim, quem não teve essa oportunidade de realizar, né, para os alunos perceberem, para todo mundo perceber, né, como que os micro-organismos, eles estão presentes em todo lugar. Né, a gente, às vezes, não tem essa noção de que
né, apesar da gente não enxergar, os micro-organismos eles estão presentes em todo lugar. Então, nessa primeira prática, o objetivo é justamente esse, né? Né, que vocês percebam, né, o aluno perceba que em qualquer lugar, né, no ar, em superfícies, no nosso próprio corpo, a gente tem micro-organismos ali que estão presentes. Lógico, né, que é, a presença desse micro-organismo não quer dizer que aquele micro-organismo vai causar algum dano à saúde, né? Então, por exemplo, se a gente faz nessa prática, por exemplo, essa prática 1, por exemplo, no vídeo aí que tem no CIGAR, então a prática 1, né, tem um roteiro em PDF, aquele que eu estava mostrando, e um vídeo explicando. Né, eu fiz o vídeo com inoculei, né, vamos falar assim, inoculação. No vídeo tem um detalhe, o que é uma inoculação, com algumas amostras do ambiente. Eu usei sola de sapato, usei um teclado de computador, deixei as placas abertas ao ar. São exemplos né, de ambientes. Já teve anos anteriores, né, que essa prática, os meninos foram lá no banheiro, pegaram do vaso e deu até menos do que outros lugares, né, porque o vaso tinha sido limpo e tal. Mas assim, os meninos pegam do celular, da orelha, debaixo da unha, do dente, da bochecha. Tem vários ambientes, locais que a gente pode fazer, né, o, essa prática, usar né, como ambiente para demonstrar a presença de micro-organismos. Né, em todos esses locais que eu falei, né, sempre dá positivo, sempre cresce algum micro-organismo depois em geral, né, a prática, depois de uma semana ou duas, a gente né, vai ver o resultado. Então, uma coisa que eu gosto de deixar também, eu gosto sempre de frisar em microbiologia, que as análises microbiológicas, né, então quando a gente tem uma prática ou qualquer né, questão relacionada à microbiologia, o resultado não sai na hora. Né? Por quê? Porque geralmente os testes com micro-organismos, eles dependem de quê? Depende que o micro-organismo cresça, né, para que a gente tenha um resultado. Então, tanto numa prática como essa, ou numa análise microbiológica, seja na área de saúde, em um hospital, por exemplo, seja na área ambiental, por exemplo, um controle microbiológico de água para consumo humano, os micro-organismos, né, né, os testes microbiológicos, eles dependem que os micro-organismos cresçam e se desenvolvam. E isso demanda tempo. Esse tempo é variável, né, de um micro-organismo para o outro, mas não é igual uma prática de química, por exemplo, né, que você vai no laboratório, né, não todas as práticas, mas algumas práticas você faz uma reação lá, né, ou muda de cor, ou, sei lá, forma um precipitado, depende da técnica de química, né? Mas, por exemplo, que você determina ali na hora. Em microbiologia, não. Em microbiologia, os testes, né, na grande maioria das vezes, eles demandam um tempo para serem realizados. Né? Esse tempo depende do micro-organismo, de qual micro-organismo que de qual técnica que está sendo utilizada. Então, essa primeira prática, né, da presença de micro-organismos no ambiente, ela é complementada com a prática 2. Então, a prática 1 e 2, elas são complementares. Na primeira prática, né, a gente faz a presença dos micro-organismos no ambiente, com para né, observar a presença deles, e na prática 2, da microscopia e coloração, a gente complementa, né? A gente usa o resultado da prática 1
para fazer um processo de coloração, a gente usa uma técnica que chama coloração de grã, e também eu utilizo nessa prática 2 como uma prática que a gente fala sobre o microscópio, né, alguns princípios de microscopia, alguma parte que fala também da parte óptica, né, como que a gente, questão de poder de resolução, de ampliação, né, as lentes, a importância do microscópio na microbiologia, né? Então essas duas, uma prática, ela é complementar à outra. Então, assim, o que vocês têm disponível aqui no SIGA, né? Na prática 1, a gente tem a presença dos eu tenho aqui o roteiro, né? Eu tenho o roteiro escrito, vocês podem, né, que eu até estava mostrando para vocês, e a gente tem o roteiro em vídeo, né, que aí fica bem mais claro para entender como que a prática foi feita, né? Então, esse roteiro em vídeo, ele demonstra como a prática foi feita. Né? Então, a prática 1, né, como eu falei, tem o roteiro, os dois roteiros aqui. Eu estou editando aqui o vídeo, estou terminando de subir para o YouTube aqui ainda. Eu já vou postar o vídeo também com os resultados da prática. Né? Então, essa prática eu já fiz, e eu tenho os resultados que foram obtidos nela. Como eu já falei com vocês nas aulas teóricas, né, como que, em geral, eu tenho trabalhado. Né, a gente trabalha um determinado assunto e eu deixo uma atividade para a semana seguinte. Na aula prática, inclusive, eu estou fechando um roteiro para a gente trabalhar em um projeto simples. Teve um ano, foi antes da pandemia, né? Eu trabalhei com um projeto que foi pedir para os alunos produzirem uma cerveja. Sabe, assim, é lógico que como a gente está à distância e tudo, é mais complicado. Então, assim, não vai ter uma exigência de produzir, mas a gente vai fazer um projeto, né, em etapas, para a gente até trabalhar com o projeto, para você, né, para quem ainda não tem, né, se vocês não tiveram contato, né, como que é né, trabalhar com projetos, mesmo uma iniciação, né, a pensar em projetos, uma vez que vocês, como futuros engenheiros, vocês vão ter que lidar, né, durante a vida profissional de vocês com o projeto. Então, o objetivo mesmo é já conhecer, ter uma noção de as etapas, questão vai ser em grupo, né, trabalhar em grupo, né, trabalhar em grupo realmente, não igual às vezes tem um trabalho de cada um faz um pedacinho, depois junta aquilo, né? É mais do que isso, trabalhar em grupo e tal, né? Mais para o final da disciplina. Então, essa parte inicial mesmo são, né, essas práticas, como eu comentei com vocês, né, alguns dos conteúdos da disciplina eu trabalho aqui na prática, né, complementando as questões teóricas. Então, às vezes, na teoria, né, a gente vai até começar a falar hoje, fermentação, por exemplo, aqui na prática, né, a gente faz ou verifica, nas aulas práticas também presenciais, a gente fazia iogurte. Uma das práticas era a produção de iogurte. É lógico que aí a gente fazia medição do pH do iogurte, né? Uma vez que é uma fermentação lática, então a gente media o pH ao longo do tempo para verificar mesmo essa produção de ácido lático no iogurte. A gente, à distância, é lógico, por exemplo, se algum de vocês quiser fazer um iogurte em casa, né, é tranquilo. Só é mais difícil, por exemplo, a gente medir o pH. Né? Então, o objetivo da prática era justamente avaliar, né? A gente avaliava o pH, usava temperaturas diferentes,
né, então e depois ainda quem quisesse podia levar o iogurte para casa, né, não precisava jogar fora. Então, assim, é uma prática que eu sempre fazia. A gente estando em casa, é mais complicado esse tipo de de prática, apesar que, por exemplo, essa que eu falei do iogurte é super tranquilo de fazer em casa. Se eu preciso de leite e de iogurte natural, né, se eu preciso só dessas 2 coisas, e dá para fazer em casa também. É bem simples e tudo. Então, essas primeiras práticas que a gente vai fazer, essas, né, a prática 1, a 2, né, a prática 3 é sobre crescimento microbiano, depois tem a prática sobre coliformes, né, que é uma prática que fala da análise de coliformes, né, fala de organismos indicadores. Então, assim, nessas práticas a gente vai abordar diversos conceitos aqui da disciplina. A gente vai falar, na parte teórica, a gente vai falar também de crescimento, a gente vai falar de, né, coliformes também, já é um tópico mais para frente, mais para o final. Então, todos esses tópicos, né, são complementares com o que a gente vê na parte teórica, né? Então, a gente fala de teoria, na parte teórica, alguns conceitos e tudo, e vê algumas aplicações aqui na prática. Então, essa prática 1, o que acontece? Eu vou deixar o vídeo, como falei com vocês, a prática 1, a 2 é uma complementação da prática 1. Então, dessa prática 1, eu vou deixar, né, já está aqui o roteiro, né, da prática, e o vídeo com os resultados da prática, ele já está, como eu falei com vocês, eu estou subindo ele aqui para o YouTube, que está um pouco grande, eu vou deixar disponível para vocês o link aqui também, que eu já apresento os resultados, né? Vocês já vão ver o roteiro, né, como que a prática foi feita e o resultado, né, das práticas. Então, o vídeo, né, eu apresento, vai estar apresentado isso. Nesse momento que eu vou deixar essas duas, a prática 1 e a 2, né, juntas. Então, a prática 1 é a execução, os resultados, e a prática 2 é usando, né, alguma colônia que a gente observou na prática 1, a gente vai utilizar na prática 2 para fazer a coloração, né, então a coloração de grão, e também no estudo da microscopia. Então vão ser esses o que a gente vai falar nessa prática aqui. Como as aulas elas são quinzenais, né, a gente não tem, fica um pouco longe, né, uma aula da outra. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar o link do vídeo aqui com os resultados, também da prática 2, né, os resultados, e vou deixar uma atividade, né, relacionando esses dois assuntos aqui para a próxima aula, sobre os micro-organismos, né, o meio de cultivo, as atividades, na atividade é sobre o meio de cultivo, né, o que é o meio de cultivo, né, as características que ele tem, aspectos importantes no meio de cultivo, como fonte de carbono, nutrientes, nitrogênio, vitaminas, minerais, sobre a questão da microscopia, questão de células, né, morfologia celular, o que uma célula possui, os componentes, né, de uma célula, membrana, parede celular, interior da célula, a questão também da microscopia, poder de resolução, aumento, esses são os assuntos. Então, né, nessa aula, esses são os assuntos não dessa aula, mas dessas duas práticas, né, a gente vai cobrir esses assuntos. Daí, na próxima aula, a gente discute, né, essas atividades e tudo.
Então o que que, né, o que que eu vou deixar para vocês aqui nessa aula? Eu vou postar o vídeo, né, com os resultados e postar também a atividade aqui no Siga, nessa atividade para a próxima aula. A gente discutir na próxima aula esse assunto, né, que eu comentei, que eu falei agora, né, sobre esses tópicos aqui que a gente fala, que eu comentei com vocês agora. Eu vou deixar a atividade para vocês. Como a nossa aula é só daqui a 2 semanas, aí a gente vai fazer o seguinte: qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma dúvida e tudo, aí vocês perguntam na aula teórica, né? Ou pode mandar um e-mail também,